Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause e você está no Teofilia e vamos falar sobre ser cristão na era neopagã. Muito bem, então nós vamos falar dessa vez sobre 3 livros de uma pancada só, todos eles de autoria de Joseph Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, né? Então 3 volumes, todos eles sob o título de Ser Cristão na Era Neopagã, são publicados pela editora Ecclesiae e cada um deles em um ano, né? Em 2014, 2015, 2016. Vamos destacar as partes mais interessantes, ao meu ver, de cada um deles. Primeiramente, então, o volume de número 1, que é uma coleção de discursos e homilias que são proferidos entre 1986 e 1999. Primeiramente, eu gostaria de ir para a página de número 18. Lá nós encontramos o seguinte: certamente, como palavra de Deus, a Escritura está acima da igreja, que deve deixar-se guiar e purificar por ela. Isso me parece assim até bastante luterano, né? Aquela questão do sola escritura e tudo mais, né? Talvez eu precise comentar antes, né? Você que está chegando aí agora para ver a resenha desses livros do Ratzinger, eu vou estar fazendo resenhas numa perspectiva luterana, né? Eu próprio sou luterano, então não estranhe se por vezes eu fazer esse tipo de associação, ou talvez algumas críticas também relacionadas, né? A resenha aqui é numa perspectiva protestante e mais especificamente luterana, tá certo? E aí ele continua a citação, né? Mas ela não está fora do corpo de Cristo. Uma leitura privada nunca pode penetrar na sua essência mais íntima e específica. Que é o comentário de Ratzinger, né? Depois disso, então, vamos para a página 41. Lá nós encontramos o seguinte: por que eu devo ir contra os outros? Por que perturbar a tranquilidade do grupo? Por que fazer um papel de ridículo? A paz do grupo não é mais importante do que a minha razão? Assim, o conformismo de grupo se transforma em tirania contra a verdade. Isso, na verdade, também me lembra uma citação do Lutero, onde ele vai dizer que a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço, né? A verdade é assim o objeto máximo da busca humana, né? E não é por causa da tranquilidade do grupo, do nosso conformismo, do nosso sentir-se parte, né? Sentir-se pertencente a um grupo que a gente pode então sacrificar a verdade, né? A verdade deve estar acima desse preço. Então eu gostei dessa colocação aqui do Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Depois disso, vamos para a página 45, onde ele vai mencionar o caso Galileu. Sim, o relacionamento entre ciência e religião também aparece aqui em Como Ser Cristão na Era Neopagã, que é até um título assim curioso, né? Uma era neopagã, né? Ou pós-cristã. Alguns pensadores têm posto nesses termos, no sentido de que o cristianismo tem perdido esse potencial de influência da sociedade, né? Uma sociedade está se tornando secularizada, mas não abandonando a religião e se tornando, por exemplo, neo-ateia, né? Ao estilo Richard Dawkins, embora isso também tenha crescido um pouco, mas ela acaba por abraçar coisas que nos remetem ao paganismo, né? Então, neopaganismo, por isso do título do livro. Vamos lá, página 45. Sobre Galileu, esse acontecimento, que no século XVII ainda não estava no centro das atenções, tornou-se um mito do iluminismo no século seguinte. Galileu era visto como uma vítima do obscurantismo medieval que ainda persistia na igreja. O bem e o mal estavam em franca oposição. De um lado, a Inquisição, baluarte de superstição e adversária da liberdade e da consciência. E do outro, a ciência da natureza,
representada por Galileu, força do progresso e da libertação das cadeias da ignorância que mantém o homem impotente diante da natureza. A estrela da época moderna surgiu na noite tenebrosa da Idade Média. É interessante o comentário de Ratzinger. Boa parte de nós aprendeu na escola o mito do conflito entre a ciência e a religião. Um mito que, de fato, pode ser rastreado nos tempos iluministas, né? Hoje, na verdade, historiadores de verdade não levam mais muito a sério essa hipótese, mas a nível popular ela permanece sendo ensinada nas escolas, né? Os iluministas, na ânsia de demonstrarem como eles faziam parte da era das luzes, né? Como eles se libertaram das amarras da superstição e da religião e coisas assim, eles se esforçavam então em demonstrar como a Idade Média era essa era de atraso intelectual, de ignorância, a Idade das Trevas, assim que eles acabaram por apelidar a Idade Média para se colocar em oposição a ela, mas isso tudo não passa de mito, tá? Um mito desenvolvido na era do Iluminismo. Depois disso, nós vamos para a página 50, onde nós vemos então uma defesa do fato de que crer é também racional, né? Nós não precisamos cometer suicídio intelectual a fim de abraçarmos o cristianismo. E ele diz: a fé não é uma espécie de resignação da razão diante dos limites do nosso conhecimento. Não é uma concessão ao irracional diante dos perigos de uma razão meramente instrumental. A fé não é uma expressão de cansaço e de fuga, mas é a coragem de ser e movimento de abertura à grandeza e à amplitude da realidade. Em uma situação de ressentimento contra a racionalidade técnica, parece-me importante ressaltar a essencial racionalidade da fé. Segundo uma já conhecida crítica da modernidade, não podemos censurar a sua confiança na razão enquanto tal, mas a redução do conceito de razão que abriu as portas para ideologias irracionais. Um pouquinho mais adiante, a fé diz que tudo o que existe é racional na sua origem, porque provém da razão criadora de Deus. Nós, numa perspectiva então judaico-cristã, não apenas agora numa perspectiva protestante ou luterana, mas no cristianismo como um todo, nós cremos em um universo que é criado de forma racional, que é ordenado com leis racionais, porque descendem de um Deus que é racional e um Deus que nos capacita também com essa capacidade cognitiva de compreendermos, de decodificarmos o mundo ao nosso redor, né? Algo que numa perspectiva totalmente naturalista nós podemos por fim questionar, né? Darwin fazia isso, né? Até que ponto eu posso confiar na mente de um primata evoluído, não é mesmo? Então, nós sim temos motivos suficientes para acreditarmos em uma realidade ordenada, uma realidade que é racional e na nossa capacidade de compreender, de acessar essa racionalidade. Ainda neste primeiro volume, vamos para a página de número 84. A sua palavra não foi banal, gentil e simpática, como quer nos fazer crer um falso romantismo sobre Jesus, né? Essas novas visões a respeito de Jesus, que é transformado então em um hippie, ou transformado em alguém desses que aceita tudo, um progressista, alguém de esquerda, esse tipo de coisa, né? Ela foi áspera e cortante como o amor verdadeiro, que não se separa da verdade. Por isso, o preço foi a cruz. A sua palavra perturbava a opinião pública de todos os tempos e é assim ainda hoje. A igreja deve representar algo que não é a medida das opiniões. Então, a igreja ela precisa se basear naquilo que Cristo
foi. E Cristo nem sempre é essa figura romantizada, que tudo bem, o que vale é o amor e coisa da... Não, vez ou outra Jesus também vira a mesa, vez ou outra Jesus também aponta o dedo e conclama as pessoas ao arrependimento, né? Não é essa coisa vale tudo. Tá? Então a igreja não deve se basear em modismos culturais, mas na escritura, né? Sola escritura, embora talvez os católicos não vão gostar muito desse termo, mas eu o trago. Página 92. O publicano, com todos os seus inegáveis pecados, está mais justificado diante de Deus que o fariseu com todas as suas obras realmente boas. Não porque os pecados do publicano não são verdadeiramente pecados e as obras boas do fariseu não são obras boas, isso não significa que o bem que o homem faz não é bem diante de Deus e que o mal não seja mal diante dele, e nem que no fundo isso não é tão importante. A verdadeira razão desse juízo paradoxal de Deus se mostra a partir da nossa questão. O fariseu não sabe mais que ele também tem culpas. Está perfeitamente em paz com a sua consciência, mas esse silêncio da consciência o faz impermeável a Deus e aos homens. O grito da consciência que não dá trégua ao publicano o capacita à verdade e ao amor. Por isso, Jesus pode operar com sucesso nos pecadores, porque eles não se tornam impermeáveis por trás da consciência errônea à mudança que Deus espera deles, como de cada um de nós. Ele não pode ter sucesso com os justos, porque eles pensam que não precisam de perdão e de conversão. A consciência deles não os acusa, mas os justifica. É um texto importante de ser mencionado, porque por vezes alguns cristãos progressistas gostam do exemplo do publicano e do fariseu, o exemplo da mulher pega em adultério, que não é apedrejada por Jesus, como uma certa licença para o pecado dada por Jesus, né? Afinal, Jesus não veio para os religiosos, dizem eles, mas veio para os pecadores. Sim, lê o texto completo. Ele veio para os pecadores para que se arrependam de seus pecados, né? Chamá-los ao arrependimento. E o fato é que não é a religiosidade por parte do fariseu que o impede de receber o perdão de Deus, mas sim a sua autopotência, né? A sua autossuficiência, é o sentir-se bom o bastante. Esse é que é o problema do fariseu e é o problema de alguns também daí, convenhamos, religiosos. Mas não nos enganemos, é o problema também de vários pecadores, que são bem pecadores e ainda assim se acham bons o bastante. Afinal, eu sou tolerante e você é que é um intolerante, você que é um hipócrita, você que é um arrogante, né? Eu sou melhor do que você, dizem muitos pecadores hoje em dia. Também eles teriam sido acusados por Jesus naqueles tempos. Página 93 e 94. A situação que se revelou com a queda dos regimes marxistas da Europa Ocidental confirma esse diagnóstico. As personalidades mais nobres e atentas dos povos libertados falam de uma enorme devastação espiritual que se verificou no período da deformação intelectual. Elas apontam o obscurecimento do senso moral, que representa uma perda e um perigo bem mais grave que os danos econômicos. Não apenas então danos econômicos o marxismo causou à Europa Oriental e à própria União Soviética, mas também na questão moral, e isso me remeteu muito a uma obra escrita por Peter Hitchens, que se chama The Rage Against God, a raiva contra Deus, um livro que nós não temos traduzido, mas é de Peter Hitchens, que é irmão mais novo do ateu mundialmente conhecido Christopher Hitchens, que é o autor de Deus Não é Grande.
Christopher Hitchens fez muito mais sucesso também aqui no Brasil, né? É um dos 4 cavaleiros do novo ateísmo, mas há o livro de Peter Hitchens, e se você domina o inglês, eu te convido a verificar essa obra, tá? The Rage Against God, vale a pena. E ele vai mencionar exatamente essa situação moral das pessoas na União Soviética, assim que ocorre a queda do Muro de Berlim, né? Se desfaz a União Soviética e tudo mais. Ele passou um bom tempo morando lá, então ele fala assim de primeira mão. Página 111. Mas o homem, privado da esperança da vida eterna, é gravemente mutilado. Se o homem sabe com certeza que viverá eternamente com Deus, ou que pode também perder-se eternamente, o dever do compromisso terreno não diminui, mas adquire o seu verdadeiro peso e sua verdadeira importância. Isso aqui me remete a alguns outros autores. C.S. Lewis vai escrever algo muito similar, falando que há coisas com as quais eu não me preocuparia se fosse viver apenas 70 anos, mas que me preocupam seriamente na perspectiva da vida eterna. Também Edmund Burke escreve sobre isso em suas reflexões acerca da Revolução Francesa, como a Revolução tira toda a base para o sentimento de dever, de compromisso, né, de dever moral, e ela tirando essas bases ainda assim espera que os seus soldados sejam leais a ela, né? O homem, quando perde o senso de eternidade, ele é gravemente mutilado, né? A vida, ela se torna um niilismo, uma vida sem sentido real, mas uma vez que o ser humano anseia por sentido, porque nós fomos criados para a eternidade, isso é interessante de pensar, porque se nós fôssemos um animal que nasce e cresce, vive em um mundo, digamos, de completa escuridão, onde a luz simplesmente não existe, nós não sentiríamos falta da luz, porque ela nos é um conceito completamente estranho, mas nós sentimos falta do conceito de sentido, o que é uma indicação de que o mundo de fato tem sentido, possui um propósito. O ser humano anseia e necessita de sentido e de propósito. E uma vez que nós abraçamos uma visão de mundo nihilista, né, uma perspectiva de que não há um sentido real na existência, então nós inventamos o nosso próprio sentido, geralmente atrelado ao prazer, ao hedonismo. E quando nós falamos de prazer, geralmente nós tratamos do nosso prazer, narcisismo, né? Parece que uma coisa acaba por levar a outra. Página 122, Ratzinger vai falar sobre perseguição. Se regimes potentes perseguem uma minoria de fiéis sem poder, com todos os meios de que dispõem, é sinal que atribuem uma grande força interior à fé que anima esse pequeno grupo. Causa mais preocupação, porém, a indiferença diante do cristianismo, que aparentemente não merece mais ser discutido. É abertamente considerado como uma peça de museu, sem valor, que pode tranquilamente mofar e ser conservado em um museu. Aí as coisas se tornam preocupantes. Quando o cristianismo, como talvez tenha ocorrido em alguns contextos secularizados, simplesmente vai perdendo seu valor, né? O cristão vai sendo silenciado aos poucos, né? Ele vai perdendo sua voz. Aí o cristianismo é relegado a uma peça de museu. Agora, quando existe uma perseguição ativa, quando os cristãos são de fato... E eu nem me refiro aqui a uma perseguição armada necessariamente, né? Mas essa perseguição moral também, essas acusações todas que sempre são feitas contra os cristãos, isso demonstra que nós ainda somos vistos, nós ainda somos notados e nós ainda incomodamos a sociedade secular.
incomodamos no bom sentido, né? No sentido de quando a luz incomoda as trevas, né? É nisso que eu me... Não simplesmente de ser uma pessoa chata, tá? Não é nesse sentido que eu me refiro. E claro, o cristianismo ele tem em si mesmo uma certa antifragilidade, se nós pudermos usar os termos do Nassim Taleb, né? Quanto mais se bate, mais ele cresce, se desenvolve. Diria um dos pais patrísticos, Tertuliano, o sangue dos mártires foi a semente da igreja, né? E é justamente quando tempos calmos demais, tranquilos demais para a igreja se colocam, ali é que a igreja deve cuidar para não se deixar acomodar e parar suas atividades por comodismo. Página 157. Aqui, eu confesso que para mim soa muito estranho, né? E eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas o texto ele é proferido numa cidade chamada de Loreto, tá? E aí, mencionando aqui sobre a cidade, está escrito o seguinte, né? A cidade abriga o santuário de Santa Casa, da Santa Casa, que, segundo a tradição italiana, teria sido construído perto da casa onde ocorrera a anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima, casa esta miraculosamente transportada por anjos para lá. Cara, é assim, né? Beleza, tá na tradição, né? Mas pra mim isso é tão estranho. Isso, né? E bom, enfim, eu só menciono porque foi uma coisa que me chamou a atenção, tá? Não é a intenção ridicularizar nem nada, mas pra mim soa bastante esquisito isso aí. Claro, eu falo assim cuidadosamente porque eu sei que boa parte de quem está assistindo é católico também, né? Então, comentários de um luterano com todo respeito, tá certo? Vamos para o volume de número 2, tá? De Ser Cristão na Era Neopagã. Tá? E aqui vai tratar então de discursos de homilias ocorridas do ano 2000 até 2004 e também sobre debates que ocorrem de 1993 até o ano 2000. E aí eu começo com a página 18 e 19, onde ele vai falar sobre filosofia. Eu aprecio muito filosofia. Samara é formada em filosofia, inclusive. Justino, o filósofo, Justino Mártir, que é um dos pais patrísticos, quase não aparece aí no vídeo, mas se deixa eu mexer aqui um pouquinho, né? Tem ali a minha coleção patrística também, né? Só para mostrar aí o meu orgulho, né? Ah, agora ficou aparecendo a patrística, tá certo. Acabei mexendo aqui, já ficou. Tudo bem, tá tudo certo. Então, Justino Mártir pode servir como figura sintomática desse acesso ao cristianismo. Estudara todas as filosofias e, no final, reconhecera no cristianismo a vera filosofia, a verdadeira filosofia. Era convicto de que, tornando-se cristão, não teria renegado a filosofia, mas que somente a partir deste momento tornar-se-ia verdadeiro filósofo. E é uma postura interessante esta de Justino, porque há outros pais patrísticos que vão se opor mais à filosofia. E Tertuliano, que eu mencionei antes, é um deles. Ele vai questionar o que tem a ver Jerusalém com Atenas, né? Ele é um dos que vai criticar bastante. Tá certo? Eu particularmente aprecio bastante, né? Então eu gosto aí dessa colocação de Justino o Mártir. Boa parte dos pais patrísticos, eles são de fato intelectuais dos seus tempos, né? Gente que estudou filosofia, gente que era advogada, era intelectuais de seus tempos. E o cristianismo os alcança também, e agora, então, munidos de todo o seu potencial retórico e intelectual, o seu conhecimento vasto a respeito de outras religiões e tudo mais, eles passam então a defender o cristianismo, né? Eles empregam a serviço do cristianismo todo o seu potencial. Isso é inspirador
para cristãos como nós. Eu me inspiro muito nessas figuras, tá certo? Depois, na página 83, notem que é um pulo relativamente grande nesta obra, ele diz algo que me soou assim um pouco liberal demais, tá? O livro de Jonas não narra acontecimentos que se deram num passado distante, é uma parábola. Tá? Ratzinger então afirma que Jonas, né, o cara que foge, né, deveria ir para Nínive, mas foge, ocorre a tempestade em alto mar, é engolido pelo peixe, né, e depois deixado à praia, do qual depois então ele decide finalmente caminhar aí uns longos quilômetros até chegar em Nínive e ir lá pregar então o evangelho. Tá? Geralmente, cara, até hoje eu só vi teólogos bastante liberais defendendo que isso não se trata de um acontecimento histórico. Tá? Geralmente eu sou de uma linha assim, muito mais conservadora, né? Politicamente falando, teologicamente falando, tá certo? E me soa estranho também, sabe? Aqui nesse aspecto ele me soa assim, eu fiquei um pouco espantado com essa colocação dele. Página 90. Comentário interessante esse do Ratzinger aqui. O aspecto do juízo, da punição, da cólera de Deus não deve desaparecer da nossa fé. Concordo plenamente, Ratzinger. Um Deus que aceita tudo não é o Deus da Bíblia, mas uma imagem sonhada. É um Deus criado à nossa imagem e semelhança, a nossa vontade, né, humana. Esse aqui é um comentário muito legal, tá? Esse aqui fantástico, eu acho muito pertinente realmente, né? A boa nova do evangelho ela só faz sentido se primeiro nós tivermos a má nova, né? Senão me é anunciado perdão. Perdão do quê? Me é anunciado a salvação, mas salvação do quê? Percebem? Então a ira de Deus deve ser também pregada. O orgulho humano deve ser esmagado pelo martelo da lei, para então o evangelho fazer sentido, né? Para que o ser humano se desespere da sua condição justa de condenado, porque a justiça de Deus, né? Deus é justo e essa justiça condena o pecador, e é a sua misericórdia que possibilita então a salvação do homem, né? Deus é tanto essa justiça que condena quanto é o amor que salva, né? Ambos são atributos desse mesmo Deus. Página 128. Sobre a igreja antiga, então. A igreja antiga era uma igreja muito pluriforme, como sabemos. Havia as igrejas da área semítica, a igreja copta no Egito, as igrejas gregas do Império Bizantino, as demais igrejas gregas, as igrejas latinas, com grande diversidade entre a igreja da Irlanda e a de Roma, por exemplo. Em outras palavras, encontramos uma igreja unida no essencial, mas caracterizada por uma grande pluriformidade. Naturalmente, não podemos restabelecer as formas da igreja antiga, mas podemos nos inspirar nelas para ver como seria possível harmonizar unidade e pluriformidade, né? E é esse aspecto da igreja antiga que nos possibilita conversarmos, né? Trocarmos ideias aí nas diferentes denominações cristãs e tudo mais, né? Tentarmos nos unir naquilo que é essencial. Claro que nós não podemos negociar questões realmente centrais da fé, né? Mas a gente tenta conviver, pelo menos, né, com as diferentes convicções cristãs. Vamos logo para o volume 3 de Ser Cristão na Era Neopagã, que vai tratar então de entrevistas feitas com Ratzinger dos anos 1986 até o ano de 2003. E primeiramente eu passo para a página 17 e 18. Um cristianismo que se retira ao nível de associação privada e perde a sua dilacerante força cultural e política contrasta com a grandeza da própria mensagem. Isso
Isso me remete a, saber, quando vai vindo esse monte de ideias na nossa cabeça, né? C.S. Lewis que dizia, e eu gosto muito dessa colocação dele, de que quando o mundo moderno te diz que você pode ser cristão quando estiver em casa, sozinho, ele sussurra ao mesmo tempo que ele vai garantir que você nunca esteja sozinho. E é basicamente isso, né? Quando a gente relega, então, o cristianismo a uma coisa privada, não, na tua vida particular, lá tu é o que tu quiser, aí você acredita no que você quiser, mas na vida pública o cristianismo não tem nada a ver, o cristianismo não tem nada a contribuir, isso não combina com a própria mensagem do evangelho, com a própria grandeza da mensagem, como aqui, né, usando as palavras do próprio Ratzinger. Tá? Muito felizes as palavras dele aqui. Vamos para a página 34, onde ele vai falar algo que me remeteu bastante à ideia de sacerdócio geral de todos os crentes, mais um conceito tipicamente luterano que eu consegui ver, né, pelo menos bastante similaridade com aquilo que o Ratzinger coloca aqui. Deveria ser evidente que todos os cristãos, enquanto batizados, são titulares da missão sacerdotal e profética da fé. Isso pode ser expresso positivamente mediante conceitos como membro do povo de Deus, membro do corpo de Cristo ou sujeito da missão profética da fé. É preciso acrescentar, porém, que tudo isso se explica em múltiplas vocações que não podemos definir com um único conceito fundamental. Isso é bem interessante porque o Lutero vai dizer mais ou menos algo muito similar. Um sapateiro vai até Lutero e pergunta como é que eu posso fazer para servir melhor a Deus, ao qual Lutero responde: vá, faça um bom trabalho, um bom produto e o venda a um preço justo, e assim você estará servindo a Deus. Ou seja, o seu trabalho secular é também trabalho prestado a Deus, né? Nós fazemos parte desse ministério sacerdotal, e não apenas isso, mas também a questão do estar pronto a dar a razão da sua fé, né? A conhecer a sua fé, a fim de também pregar tudo isso, né? Isso não é só função de um sacerdote ordenado, né? Isso é função de todo o cristão. Vamos para a página 53, onde o Ratzinger vai descer a lenha no marxismo. Muito bom, Ratzinger. Vamos lá. Mas a opção marxista não serve para os pobres. Isso é um fato do qual existem provas suficientes na história do mundo. As duas experiências marxistas da América Latina demonstram que não se trata de uma verdadeira libertação e que o regime marxista não se mostra absolutamente favorável aos pobres. Deve ser superada a fé ingênua que essas receitas podem ser usadas para ajudar os pobres. Muito legal isso aí, né? Em regimes socialistas, marxistas, comunistas, a tendência é que o abismo entre pobres e ricos se torna ainda maior, porque nós temos então um partido que é o manda-chuva, que é extremamente rico, enquanto a população, né, a grande massa, que tende a ser então uma massa muito maior do que num país livre, né, de economia livre, se torna cada vez mais pobre. Isso nós vimos repetidas vezes se realizar ao longo da história, né? Cada vez que alguém tenta medidas, né, que se aproximam ao socialismo, ao marxismo, a uma coisa assim, a história se repete. É impressionante. Página 66. Não existem estratégias para produzir esperança. A esperança é Cristo. É preciso procurar sua presença e partir dela. O que é central deve permanecer central. A igreja errou quando quis mostrar que era útil e boa, mesmo sem testemunhar Cristo e Deus
como organização humanitária. E aqui eu penso muito nessas doutrinas que se aproximam até de um humanismo, né? Teologia da libertação, no meio protestante a missão integral, onde parece que tudo se resume daí a serviço social, né? E a questão de Deus, de justiça de Deus, de evangelho, né? De salvação da alma, coisas assim, simplesmente se, né, fica. Cara, essa é a função principal do cristianismo. Tá certo que a gente também não vai assim cair num extremo oposto, né, de chegar num local que realmente passa necessidade, só que é pregar salvação para a alma e passar bem, né, e não prestar esse socorro, esse auxílio também físico ou financeiro, enfim, material, né. As coisas precisam caminhar juntas, né, precisam caminhar juntas. Vamos para a página 77. Sobre a ressurreição corporal de Jesus dentre os mortos. Um dos assuntos que eu muito aprecio dentro da apologética cristã. Meu TCC da graduação foi sobre a ressurreição corporal de Jesus. A gente vê muita teoria surgindo, gente querendo mostrar como a ressurreição de Jesus é um mito, é a maior invenção da história e coisas assim, né, cara? Então a gente precisa estar prontos para argumentar, para demonstrar a partir dos métodos históricos como Jesus de fato ressuscitou corporalmente dentre os mortos. Nós estamos tratando de um evento histórico. É importante nós termos isso enfatizado. Tá? Todo o cristianismo gira em torno dessa verdade histórica. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, já dizia o apóstolo Paulo. Deixe-me ler Joseph Ratzinger. Existe uma redução da fé cristã e da religião em geral à esfera espiritual e à esfera subjetiva. A objetividade do agir divino não é aceita. Parece impossível que Deus possa agir também no mundo material, na realidade concreta da nossa vida. Os motivos são substancialmente dois. Um é a ideia das leis naturais, do mundo material que seria bem definido e fechado e já perfeitamente compreendido e dominado por nós. Os cristãos ainda não deram uma resposta satisfatória à exclusão de Deus do mundo material. Muitas vezes, eles aceitam esse totalitarismo materialista, mas há um segundo motivo, mais existencial. Não se aceita que Deus entre na própria vida. Ele pode ser uma ideia espiritual, um complemento edificante da própria vida, mas pode permanecer indefinido na esfera subjetiva. Se, porém, Deus tem essa concretude última da qual falam os fundamentos da nossa fé, trata-se de um desafio muito mais real e concreto para a pessoa. Os dois motivos a que me referi existem e devemos encontrar uma resposta. Caso contrário, caímos no relativismo e no espiritualismo das religiões. A fé perde a sua seriedade e não intervém mais na vida do homem real. Na vida real do homem, desculpa, eu li errado. Isso me lembra... Bom, alguns autores colocam, mas para mim em particular John Lennox, né, um matemático de Oxford, que ele vai colocar em um de seus livros que a descrença é o ópio dos intelectuais. John Frame também coloca assim, R.C. Sproul. É um conceito bastante popular entre os apologistas. Né? O ateísmo, a descrença, então, não a religião sendo o ópio do povo, como defenderia Marx, mas a descrença sendo o ópio dos intelectuais. Né? É a satisfação de pensar que eu posso viver a minha vida como bem der na telha e eu não terei de prestar contas a ninguém lá num futuro, né, num porvir, né, não há céu a ser conquistado, não há inferno a ser temido. Isso acaba, por muitas vezes, sendo o motivo pelo qual tanta gente abraça o ateísmo. Principalmente no que diz respeito à liberdade sexual.
É bem comum a gente encontrar gente assim. Se você ficou curioso acerca das questões das evidências históricas da ressurreição corporal, eu te convido a dar uma verificada nos vídeos aí do Teofilia. Há muita coisa, muito material já gravado, já publicado, né? Resenha Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, há estudos bíblicos a esse respeito, que eu também gravei e compartilhei, tá? Cara, tem muita coisa legal, tá? Eu te convido seriamente a dar uma conferida, se for um assunto que te desperta curiosidade. Página 88. Agora também o Ratzinger vai criticar os cristãos liberais, tá? E eu achei muito legal porque eu mesmo já me deparei com cristãos liberais exatamente desse modo aqui que o Ratzinger agora está criticando. Alguns cristãos liberais se opõem à busca da conversão dos não cristãos, dizendo que é imperialismo religioso. Isso uma afirmação aí do entrevistador, ao qual então Ratzinger vai fazer o comentário. Quando os cristãos começaram a difundir o nome de Jesus até os confins da terra, depois da morte de Estevão e do apóstolo Tiago, não podiam contar com nenhuma potência. Ao contrário, só podiam prometer perseguições aos que os seguiam. Todavia, estavam certos de que tinham encontrado algo que não podiam conservar só para si: a verdade salvífica sobre a vida do homem. Existem coisas que o homem deve transmitir, porque não pertencem somente a ele. A fé, quando é seriamente reconhecida, pertence a essa categoria. Tá? Não há aqui nenhum imperialismo religioso. Nós estamos falando de uma religião que é objetivamente verdadeira, e dela depende a salvação dos homens, a salvação do indivíduo. E, portanto, nós vamos sim testemunhar, portanto, nós vamos sim propagar a boa nova do evangelho a outras pessoas não convertidas, tá certo? Cristãos liberais, me desculpem, mas nós permaneceremos. Depois, página 102, ele faz mais uma crítica a algo que muitos cristãos liberais afirmam, que é chamar Deus de Deus Mãe. É Deus Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, né? Uma coisa que... Oi! Mas, enfim, a gente tem visto disso também, e infelizmente eu preciso afirmar também aqui no meu meio luterano. Tem desse tipo de coisa, tem mesmo, né? A gente tem que lidar com isso, tá certo? E ele diz o seguinte: há um critério de medida que o próprio Deus nos deu na figura de Jesus Cristo, que a Bíblia nos mostra como palavra de Deus e como filho da sua mesma substância. Ele quis viver entre nós como filho de Deus e chamou a Deus de Pai. Para quem crê em Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento, isso fixa o eixo da nossa oração, do nosso falar com Deus e de Deus, e não podemos mudar isso arbitrariamente. É claro que nós não, quando chamamos Deus de Pai, não temos... Não imaginamos Deus como um homem de fato, né? Como somos XY e coisas assim, mas essa é a autorrevelação de Deus. Nós não podemos nos dar essa liberdade, não podemos nos dar essa ousadia de mudar isso, porque a nossa cultura mudou. De novo, nós como igreja cristã não vamos com os ventos culturais, sabe? A Bíblia tem que ser o norte, a âncora da igreja contra os ventos de doutrina. É importante que a gente enfatize isso. Página 109. Não podemos negar a difusão do paganismo pós-cristão. Era neopagã, né?
Todavia, é também evidente que não estamos no fim do cristianismo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Disso eu tenho plena convicção, né? E pleno conforto disso. Simplesmente o cristianismo tem as melhores respostas. O cristianismo permanecerá. Pode ser que tempos difíceis virão, pode, né? O pessoal fala de tempos difíceis, de perseguições, de governos, né, que querem abafar todas as vozes contrárias e tudo mais. Pode, de fato, que venham tempos mais difíceis, mas o cristianismo sempre sobrevive. Chesterton dizia, né, dizem que Deus morreu, que o cristianismo morreu, que está acabando. Isso não é problema nenhum, Deus sabe sair do túmulo, né? É uma das grandes especialidades dele, né? Ele já fez isso. Então, cara, nós temos uma promessa dita pelo próprio Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão. Então a igreja vai seguir. Isso não significa que nós não enfrentaremos adversidades, não significa que talvez nós sejamos de fato perseguidos e mortos. Há igrejas hoje sofrendo perseguição e martírio em vários pontos do globo, em vários pontos. Mas a igreja como um todo, como corpo de Cristo, essa sim permanece. Página 151, onde ele vai tratar agora bem especificamente sobre luteranos. É um trecho interessante, vendo aí na minha perspectiva. O entrevistador então questiona, né, Eminência, a que nível se encontra o acordo entre a Igreja Católica e os luteranos. E aí, páginas 152 e 53, eu passo a ler aí alguns comentários dele. Ele vai mencionar aqui a questão do simultaneamente justo e pecador, tipicamente luterano. Nós somos pecadores pela nossa própria natureza, nós permanecemos assim após a nossa conversão, mas nós somos justos porque nós somos justificados. A justiça de Cristo nos é imputada, tá certo? Voltemos à fórmula simul justus et peccator, que é o termo latino, então, para simultaneamente justo e pecador. Há uma interpretação dessa fórmula segundo a qual a graça não opera uma mudança real, mas permanece como uma mera cobertura do pecado no homem. Isso o entrevistador falando. E aí o Ratzinger comenta. Sim, nesse sentido é importante notar que Deus age realmente no homem, transforma-o, cria algo de novo no homem, não dá somente um juízo quase como jurídico, externo ao homem. Nisso há uma importância muito mais geral, há uma transformação no cosmos e do mundo. Nós, católicos, acreditamos que a graça é uma verdadeira transformação do homem e uma transformação inicial do mundo. E não é, como o Senhor disse corretamente, somente uma cobertura acrescentada que não entra realmente no vivo da realidade humana. Aqui, com todo respeito, me parece assim uma compreensão um pouquinho equivocada daquilo que o Lutero tem em mente. De fato, nós discordamos acerca desse processo de justificação, né? E isso se dá bastante por causa que a Igreja Católica, por muito tempo, vai se basear na Vulgata Latina, e os termos latinos ali vão dar esse entendimento da justificação como o tornar-se justo, e é bem o que Ratzinger coloca, essa transformação interior, né, no homem. Então, acreditamos que a graça é uma verdadeira transformação do homem. Então, o tornar-se justo é a própria justificação. O luteranismo, ou as igrejas protestantes como um todo, o luteranismo bem em particular, vai fazer uma certa distinção entre a justificação e a santificação, onde a justificação é essa afirmação da justiça do indivíduo que é dada por Deus, essa imputação da justiça que é de Cristo sobre o indivíduo, o que o Ratzinger aqui vai chamar dessa cobertura exterior, tá? E a santificação, esse processo então de transformação interior, tá? Tudo bem,
teologia luterana, Lutero vai fazer essa distinção, mas isso não significa que elas sejam separadas, tá? Elas são distinguíveis, mas inseparáveis. Aquele que é justificado é também santificado. Tá? O que ocorre aqui é que nós não vamos atribuir nada ao ser humano nessa justificação. Eu não me torno justo, eu sou considerado justo por Deus. E a partir daí é que eu me torno justo. Tá? Há uma pequena distinção ali no, sabe, dos termos. E claro, o Lutero ele vai chegar a essas conclusões, não porque ele quer, simplesmente, mas porque o Lutero ele vai estudar muito com os humanistas, né? E um deles, Erasmo de Roterdã, e os humanistas têm muito a ideia do ad fontes, o de volta às fontes. E aí o Erasmo de Roterdã, a partir da compilação de manuscritos antigos, vai publicar um Novo Testamento em grego, o qual Lutero vai usar para traduzir a Bíblia para o alemão. Acontece que os termos gregos são um pouco distintos dos termos latinos, e nos termos gregos vai dar muito mais essa ideia dessa afirmação jurídica por parte de Deus, né, nos atribuindo a justiça que na verdade é de Cristo, tá? Então há essa distinção ali, tá? E isso acaba me remetendo. E aí a gente parte para a página 154, a qual me chama muito a atenção, que ele fala que anátemas dos decretos tridentinos, então dos concílios de Trento, que são uma resposta à reforma protestante, sobre o pecado original e a justificação. Então que isso permanece, né? A declaração conjunta não é tocada pelos anátemas e dos decretos tridentinos e tal. Isso permanece. E aí isso me remeteu a este livrinho aqui do R.C. Sproul, né? Luther and the Reformation, que nós já fizemos resenha aqui no Teofilia, você pode conferir, acredito que seja a única resenha no YouTube, eu não cheguei a pesquisar, mas eu não duvido nada, onde ele também vai falar sobre essa questão dos anátemas, né? O anátema é uma maldição que é posta em cima, então, dessas questões aí, nessas diferenças, para todos os efeitos. Então a Igreja Católica ela mantém um anátema, uma espécie então de maldição sobre a visão luterana de justificação. E aí eu passo a ler aqui uma tradução da página 80, eu tenho uma tradução livre que eu passo a ler, tá certo? Alguns dos cânons vão direto ao ponto. Eles claramente anatematizam a doutrina reformada da justificação pela fé. Aqui está o significado disso. Se a articulação reformada da doutrina bíblica da justificação está correta, então anatematizar isso é anatematizar o evangelho. Qualquer comunhão ou organização que afirme ser cristã, mas nega ou condena uma verdade essencial do cristianismo se torna apóstata e está longe de ser uma igreja verdadeira ou válida. Cara, é um comentário forte, eu reconheço, e pode render muita discussão. A gente tem que cuidar. Tem que cuidar aí da forma, né, que foi tratado e tudo mais. É um tema essencial da fé cristã, isso aí, tá certo? Essa questão da justificação pela fé e tal, né? Pela fé nós somos salvos, ou pela graça mediante a fé, para que ninguém se glorie, né? Então tem que cuidar com essa questão das obras aí e tudo mais, tá? É uma questão muito importante para o cristianismo. Mas vamos seguindo aí, página 154. A pergunta do entrevistador. Que impressão causa o fato de este o primeiro acordo com luteranos referir-se exatamente ao tema da justificação, que foi o elemento desencadeante da reforma? E aí o comentário do Ratzinger. Mesmo se hoje, na vida de todo dia, os cristãos têm pouca consciência sobre esse ponto. Mesmo entre os luteranos, se hoje perguntamos o que
se entende por justificação, as respostas serão muito vagas, e isso nos permitiu um clima de serenidade, um clima pacífico de discussão, porque não é mais uma ferida viva. E isso, na verdade, não me deixa muito feliz, porque, caramba, esse ponto pacífico, né, esse clima pacífico, ele se deveu à ignorância. A ignorância das pessoas de não compreenderem, porque senão elas brigariam pelos termos, brigariam pelos temas centrais. E aí isso me lembrou Chesterton, né? Chesterton, que é católico, né? E uma frase dele que diz: imparcialidade é um nome pomposo para a indiferença, que é um nome elegante para a ignorância. Me remeteu a essa frase. Tá? E isso me parece preocupante e também para o próprio Ratzinger, né? No espectro oposto ao meu, né? Mas é preocupante para nós dois. E ele diz: esse é o verdadeiro problema. Na resposta da Igreja Católica ao ano passado estava escrito: deveria ser uma preocupação comum dos luteranos e católicos encontrar uma linguagem capaz de tornar a doutrina da justificação mais compreensível também aos homens do nosso tempo. Creio que a quase ausência dessa doutrina é causada por um enfraquecimento do sentido de Deus. Se Deus é levado a sério, o pecado é uma coisa séria. E assim era para Lutero. Agora Deus está bastante longe, o sentido de Deus é muito atenuado e por isso também o sentido da graça está atenuado. Tá? É claro que uma vez que nós entendemos mais o contexto de justificação e brigamos mais por ele, se torna um pouco mais difícil também a convivência, né? Mas, enfim, a gente vai se esforçando, né, nessa direção aí. Pessoal, vai até aí os meus comentários a respeito dos 3 volumes de Ser Cristão na Era Neopagã de Joseph Ratzinger. Você pode deixar aí o seu comentário, quer você seja um luterano, um outro protestante, um católico, né? Desculpa se eu em algum momento talvez acabo ofendendo, mas enfim, né? Isso faz parte aí do debate, né? Não vamos nos aperrear, como diria Samara, por causa disso. Tá certo, pessoal? Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Falou!